Boa tarde, meus queridos alunos, queridas alunas, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Aqui é o professor César Roberto, seu professor de História do canal Educação, tá legal? E hoje nós estamos dando sequência, né, a um estudo sobre uma revolução que sacudiu com o mundo, viu? Foi a Revolução Russa, 1917. Para falar a verdade, de lá para cá, muitos impactos trouxeram esse processo revolucionário que teve como epicentro, vamos dizer assim, a Rússia em 1917. Só para rapidamente recapitular, na aula anterior, nós vimos o quê? Primeiro, a Rússia é um país muito atrasado, economia semi-feudal, governada por czares, né, que eram imperadores com muitos poderes, e havia uma insatisfação muito grande, seja no campo ou então na cidade. A questão da terra era muito concentrada nas mãos de poucas pessoas, tá? A maioria das pessoas não tinham terras, ficavam dependentes daqueles que tinham terra. A industrialização na Rússia foi muito atrasada, né, posterior dos outros países da Europa, por exemplo. E aí o que é que acontece? Com capital e tecnologia também estrangeiro, tá? E pagando muito mal os operários na Rússia. Eles vão se organizar em sovietes, né, em sindicatos, e vão exigir mudanças. Em 1905, tivemos o Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento? Um grupo se organizou para entregar um documento, um abaixo-assinado, né, para o czar Nicolau II, reivindicando melhorias, né, na qualidade de vida. Né. Isso foi em janeiro de 1905. No entanto, apesar de ser um movimento pacífico, foram recebidos a bala. Mais de 1.000 pessoas morreram de forma covarde. Né, eles estavam desarmados e tal. E nesse mesmo ano de 1905, aconteceu outro impacto. Né? Qual foi o outro é, Gerson, vamos ter que. Essa aqui é do início, né? Da imagem do slide, Jackson, da primeira aula. Vamos só atualizar bem aqui um pouquinho. É, tudo bem, então eu vou continuar aqui enquanto o Jackson organiza aqui a questão dos slides. No ano de 1905, nós vamos ter um outro movimento que acabou repercutindo fortemente, né? Que foi o quê? Que foi uma guerra que o Império Russo se envolveu contra o Japão. E nessa guerra, olha só o que, que acontece nessa guerra, em 1905. Está aqui, pronto, agora ok. Em 1905, o Império Russo resolve enfrentar o Japão. Quando a guerra começou, a maioria disse logo, não, coitado do Japão, tá arrebentado, porque a Rússia é enorme, o Império Russo, né, super mega power, vai enfrentar o quê? O Japão, pequenininho, Japão menor do que o Piauí, para você ter uma ideia, o território do Japão, né? E nós estamos no começo do século XX, então, a princípio, as pessoas davam como certa a vitória russa, e no entanto, para a surpresa de muitos, né, a Rússia perdeu a guerra. Né? A Rússia foi derrotada na guerra contra o Japão. Os japoneses venceram e não repercutiu nada bem. Tá legal? Veja só, a Rússia perde o conflito para o Japão, que era considerado um povo inferior. E além de perder a guerra, tá legal? A Rússia ainda teve que ceder para o Japão algumas ilhas. Então, assim, tanto externamente quanto internamente, repercutiu muito mal a derrota da Rússia, né, para o Japão. A derrota da Rússia para o Japão, tá? Vejo vocês que isso demonstra uma certa fragilidade, né, em termos militar. Né? Isso vocês estão acompanhando atentamente e vocês estão vendo que a princípio era dado como certo, né, a vitória da Rússia, né, sobre o Japão. Então, mas não, o Japão vence a guerra e ainda leva aí alguns territórios, tá? Olha essa imagem, você está vendo o que dessa imagem? Né? Você está vendo aí um cavalo, né? Um soldado, ele está usando uma máscara, exatamente para proteger, né, de gases tóxicos, mas cavalo, usado numa guerra, que guerra foi essa, professor? É uma guerra do século XVIII, do século XIX? Não, uma guerra do século XX. Nós estamos nos referindo à Primeira Guerra Mundial. Então,
A Rússia, achando pouco ter perdido a guerra contra o Japão, em 1905. Quando foi em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. E nessa Primeira Guerra Mundial, tudo recomendava que a Rússia, o Império Russo, não entrasse na guerra, porque ele estava desorganizado militarmente. Ora mais, se tinha perdido até para o Japão, ia ganhar de quem? Né? As pessoas comentavam isso, tá certo? Naquele tempo. Era totalmente indevida, né? Esse envolvimento do Império Russo na Primeira Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia, enquanto algumas outras nações já utilizavam tanque de guerra, os primeiros tanques foram usados na Primeira Guerra Mundial. Isso eram tanques toscos, né? Desajeitados, mas já foram utilizados. Inglaterra, tá, usava, a Alemanha. Metralhadoras surgiram na Primeira Guerra Mundial. E lá vem o exército russo a cavalo. Pode um negócio desse? Então, era de um primitivismo absurdo, né? Era algo bastante inadequado, né? Aqueles cavalos no meio de um campo de combate. Se utilizou o cavalo na época das guerras napoleônicas, né? E outras guerras para trás, mas pleno século XX, não. Mas então a Rússia, o czar Nicolau II, ignorando todo essa realidade adversa, porque veja bem, gente, então vamos bater aqui uma real. Ó, a maioria do povo na Rússia passando fome, né? Uma grande quantidade de russos desempregados, né? Jovens são alistados na marra para ir lutar nesta guerra, que eles diziam logo que essa guerra não tinha nada a ver com eles, né? Que não havia sentido nenhum. Né? As pessoas não podiam falar o que pensavam porque tinha uma censura violenta. Quem reclamava era mandado para a Sibéria, preso, ou até mesmo para fora da Rússia. Tá? Aqueles que foram tentar entregar um documento, um abaixo-assinado por czar, muitos morreram. Domingo sangrento. Aí lá vem o czar com essa insistência, né, de envolver o exército russo na Primeira Guerra Mundial. Ao lado de quem? Né? Ao lado da Inglaterra e da França, né? Formando aí a Tríplice Entente. Contra quem? Contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. O exército russo encontrava-se muito mesmo, era despreparado, né? Totalmente despreparado. Se o czar Nicolau II, né, fosse fazer uma análise bem realista, ele ia concluir o seguinte: não, até que eu gostaria de entrar nesta guerra, mas não vai dar não. Não deixa para a próxima, né? Porque entrar para quê? Para perder? Para morrer? Então, o que acontecia? A teimosia do czar em ingressar na Primeira Guerra Mundial resultou em consequências seríssimas, né? Derrotas em várias batalhas que deixaram a Rússia enfraquecida e economicamente desorganizada. A economia da Rússia ficou né, só as migalhas, tá? Por quê? Porque nem no aspecto militar, nem no aspecto econômico, o Império Russo estava preparado para se envolver num negócio desse. Ele tinha que ter consciência da realidade do seu país. Eu digo assim, o czar, porque quem decidia se o país entrava ou saía da guerra era o czar. Era ele. Ele era um rei absolutista, né? Ele tinha plenos poderes. Ao contrário, por exemplo, num país democrático, um regime presidencialista, né, por exemplo, o presidente de um país, por mais que ele queira entrar em guerra com outro país, ele não vai assim, não. Só da cabeça dele, não. Então, ele tem que mandar, né? Ele tem que mandar um documento para o Congresso Nacional, solicitando autorização para ingressar na guerra, tá? Declarar guerra àquele outro país. Os parlamentares debatem, discutem, eles aprovam ou não. Assim foi com o Brasil na Segunda Guerra Mundial, assim foi com os Estados Unidos, né? Assim foi com a Inglaterra. Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos vai dizer o quê? Mandar o quê? Uma mensagem para o parlamento, né, norte-americano. Ora, acabamos de ser atacados pelos japoneses. Bombardearam a base Pearl Harbor. Vai ficar desse jeito? Aí os deputados, não, né, precisa uma resposta à altura.
nós autorizamos o senhor a declarar guerra ao Japão. Ah, sim, então pronto, tranquilo, de boa. Mas não é, tá, da cabeça dele não. No caso do czar, era. Ele não tinha que ouvir ninguém, tá? Ele é o imperador, ele tem o máximo poder, tá legal? Em março de 1917, a Rússia, os jovens russos morrendo na guerra. Cavalo russo morrendo todo dia, toda hora, né? Também. Pipoca uma greve na Rússia, março de 1917. Esse movimento revolucionário foi deflagrado com greves, se iniciando em São Petersburgo, que se espalhava por vários centros industriais. Né? Nós falamos há pouco, que a indústria na Rússia, ela foi tardia, ela foi bastante atrasada, não é verdade? E ela só veio a ser instaurada, essas indústrias, graças ao capital e à tecnologia que vieram de países do estrangeiro, né, de fora, como é o caso da Inglaterra e da França, tá certo? E remunerando pessimamente os operários na Rússia. O cara saiu lá da Inglaterra, né, país que já estava com 200 anos industrializado, pagando um salário razoavelmente decente para um operário, porque lá, ó, o movimento sindical já vinha se organizando há muito tempo, já tinha acontecido muitas greves, então, negociação, acabavam chegando os entendimentos, se pagava um salário mais ou menos razoável. Quando esses caras desembarcaram na Rússia, o que é que eles fazem? Para poder obter muitos lucros, eles vão pagar um salário muito irrisório, né? Para poder aumentar a taxa de lucro deles, né? E nisso vai resultar, lógico, numa reação da parte de quem? Dos operários. Porque vocês sabem, são duas grandezas inversamente proporcionais. Se for aumentar o valor do salário dos operários, diminui o lucro dos empresários. Para aumentar o lucro dos empresários, dos industriais, lógico, diminui o salário, né? O ideal seria algo mais ou menos aproximado, né? Equilibrado, como acontece em alguns países do mundo, sobretudo os países considerados desenvolvidos, né? E aí, galera, olha só essa imagem, os caras estão na rua, é Rússia, é manifestação, faixas, cartazes, apesar de que a gente não entende nada do que está escrito aí, porque está escrito em russo, é uma língua, é um idioma totalmente diferente do nosso, né? Diferentemente de inglês, alemão, francês, italiano, que você vai menos no rum alguma coisa, pela lógica, tem palavras cognatas, aqui não tem essa onda de palavra cognata não, mas você pode imaginar, que eles estão reivindicando o quê? O que é que pode estar escrito nessas faixas? Né? Defendemos reajuste salarial já, né? Direitos trabalhistas, defendemos que a aposentadoria, que quando o operário se acidente na fábrica, ele tenha direito à indenização, coisa do gênero, tá? Vem cá, e olha que tem mulheres também, bastante ativas, junto também com homens, rapazes, a sociedade está movimentada aí, né? Deve ser os filhos dos operários também. Aí eu pergunto para você, e esse movimento ficou restrito tão somente às cidades, aos grandes centros urbanos? Não, 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 não. Olha só, os camponeses também se rebelaram. Pois pronto. Que ano é, professor? 1917. É o ano da Revolução na Rússia, né? Vai começando com greves, com manifestações, e o czar observando isso de longe, às vezes subestimando, achando que não dá em nada, às vezes preocupado, pode ser que dê alguma coisa. Lembrando que outros reis da Europa já tinham sido mortos, né, em processos revolucionários. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o rei da França, na Revolução Francesa, 1789. Ele que foi guilhotinado, né, Luís XVI, a família dele, tá certo? Bom, pessoal, então veja que o momento está tenso na Rússia, né? O negócio a realidade, o momento está bastante efervescente, né? Há uma tensão no ar, né? Alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Chegou na seguinte situação, maior parte dos militares aderiu
aos revolucionários. Pronto. Os militares que eram para fazer a guarda, os militares que eram para fazer a defesa, né, do czar, eles não estão mais com o czar. Eles estão agora do lado dos revolucionários, do povo que está nas ruas. Os militares estão agora do lado dos que estão fazendo manifestações. Então o czar deve ter entendido. Não, agora o negócio agora complicou, porque aquelas criaturas que eu podia dar ordem para eles, reprimir, né, aqueles manifestantes, estão agora do lado dos manifestantes, estão do lado dos revolucionários. Então, chegando a essa situação, o czar, né, o Nicolau II, ele vai entender o seguinte: nós não temos mais como permanecer no trono. Nós não temos mais como permanecer no poder. Então, em fevereiro de 1917, né, o czar Nicolau II, ele abdica do trono. Ele reconhece que não tem mais como continuar à frente do governo da Rússia. Tá certo? Não foi, com certeza, o primeiro rei a abdicar, abrir mão, né, do trono. Para não ir muito longe, aqui no Brasil, tá certo? Aqui no Brasil, nós tivemos a abdicação de um rei, Dom Pedro I, tá certo? Ainda no começo do século XIX, em 1831, Dom Pedro II, também, numa situação semelhante ao Nicolau II, Dom Pedro II estava sendo pressionado de todo lado, né? Houve a morte de um jornalista, Líbero Badaró, que era a oposição ferrenha a Dom Pedro I. O cara amanheceu morto, então, logo, as pessoas associaram a Dom Pedro I. Dom Pedro I autorizou a repressão com violência, a Confederação do Equador. Dom Pedro I que endividou muito o Brasil, né? Com vários empréstimos no exterior. Então a situação não estava nada boa para ele. Então o cara abdicou do trono, 1831. Volta para Portugal, deixando aqui o filho dele, né? Futuro Dom Pedro II, né? Uma criança ainda e tal, que vai assumir o trono em 1840, né? Voltando para a Rússia, eu estou falando aqui sobre o Brasil para fazer aqui tipo um paralelo, uma situação semelhante. Aí você faz um link entre a história geral e a história do Brasil, tá? Então, assim também, em 1831, Dom Pedro I observou essa questão de militares que não ficavam mais, não estavam mais leais, fiéis, né, às ordens de Dom Pedro I. Então ele disse: olha, galera, melhor eu cair fora. E assim ele fez. Dom Pedro I em 1831 e o Nicolau II na Rússia em 1917. Está aqui essa gravura, não tem foto da época, né? O czar assinou um documento onde ele reconhece, né, que está abdicando ao trono e entrega para uma pessoa chegar até aos revolucionários, né? Gente, ao que tudo indica, o Nicolau II, ele não imaginava o que estava para acontecer, né? Ele não imaginava, né, o final trágico que vai ter essa história, tá certo? Com a abdicação dele. O trono está vago, alguém tem que governar a Rússia, né não? Então, é nesse contexto que um cara chamado Kerensky, ele assume o poder na Rússia. Ele vai dizer que é um governo provisório. Olha, galera, eu não vou ficar aqui assim muito tempo não, é só por enquanto, a gente está aqui a casa e tal. Governo provisório, calma. Kerensky, grave esse nome. Kerensky, ele é ligado aos mencheviques, tá lembrado? Que nós dissemos que os russos estavam divididos entre bolcheviques e mencheviques. Bolcheviques, mencheviques, né? E esse Kerensky, ele vai ficar pressionado de um lado pelos liberais, do outro lado pelos socialistas. Olha o Kerensky aí, né? Ele na frente, dando comando. Os liberais querem pisar no freio da revolução da Rússia. Os socialistas, pelo contrário, querem pisar no acelerador. E aí o Kerensky fica ali no meio, tentando fazer uma mediação, um jogo de cintura violento, né? Sofrendo pressão de todo lado, como por exemplo dos soviéticos, o Kerensky vai conceder anistia aos prisioneiros e exilados políticos. O que é anistia? Ele vai perdoar, né, os crimes
políticos que eles cometeram. Também não fazia sentido, né, galera? O cara que foi preso, o cara está na Sibéria, vocês viram na aula anterior. Sibéria é um lugar muito frio, né, na Rússia. Então, eles condenavam os presos políticos a ficarem presos na Sibéria. Temperaturas baixíssimas, né? Rapaz, mandar para a Sibéria é uma loucura naquela época, né? Ou então, alguns saíam do país, não ficavam nem na Sibéria com medo de serem mortos. Eles estavam sendo perseguidos, tá? Isso tudo foi na época do czar, do Nicolau II. Nicolau II não está mais no trono. Beleza. E agora? O cara vai continuar preso na Sibéria, outro vai continuar fora da Rússia, né? Porque cometeu crime político. Esses caras não tinham matado ninguém, não tinham roubado ninguém. O crime deles era de serem oposição ao czar, ao Nicolau II. E aí, os sovietes pressionando o Kerensky. Kerensky, liberte esse povo. Esse povo tem nada a ver, essa galera está presa. Eles foram presos por ordem do czar, entendeu? Então o czar não está mais no poder, cara. Agora é você, resolve isso, meu irmão. O que é que o Kerensky faz? Sob pressão, ele concede anistia aos prisioneiros e exilado político. Anistiou, quer dizer, mandou liberar todo mundo. Quem está fora pode voltar para a Rússia, de boa, ninguém vai ser preso, não tem mais, esse contexto já não existe mais, né? E quem está na Sibéria pode voltar para casa também. Sibéria dentro da Rússia, então fora da Rússia não tem mais isso, tá legal? Olha quem é que vai voltar. De volta à Rússia, os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, organizam um congresso, onde defendiam lemas como paz, terra e pão, e também todo o poder aos soviéticos. Professor, quem são esses caras? Quem são esses caras? Olha nessa imagem, um frio terrível, né? É a Rússia. Aqui você vê o Lenin e aqui o Trotsky, cercado de companheiros, né? Bolcheviques. Na aula anterior você viu que bolcheviques defendiam a luta armada, né? Defendiam a luta armada. E eram a maioria. Enquanto isso, os mencheviques eram uma minoria que defendiam uma forma mais negociada, né? Uma forma mais pacífica de chegar ao poder. Rapaz, aqui no Nordeste não precisava de uma roupa dessa não, né? Porque, veja só, né? Uma roupa bem densa, adequada, né? Para uma baixa temperatura da Rússia. E esse negocinho branco aí em cima é neve, viu? Em cima dessa galera. Ok. E aí o Lenin e o Trotsky, eles estavam fora da Rússia, perseguidos que eram pelo czar, né? O Nicolau II. E aí, com a anistia do Kerensky, eles puderam voltar para casa. De boa. Nada iria mais lhe acontecer de ruim, não seriam presos, né? Não seriam torturados e tal. Mas esses caras tiveram, assim, umas ideias geniais, no sentido de juntar o povo, no sentido de canalizar a insatisfação do povo. Porque senão, vejamos, olha só, olha esse slogan, olha esse lema, né, dos bolcheviques, quando eles defendiam o quê? Eles defendiam paz, terra e pão. Ora, o que é a paz? Era retirar a Rússia da Primeira Guerra. Os russos estavam morrendo adoidadamente, né? Covardemente, sem nem ter como se defender, a cavalo. Terra. A terra no sentido de fazer reforma agrária, dar terra para quem precisa, né? E pão, comida para quem tem fome, né? Comida para quem tem fome. Ou seja, o povo não quer guerra, o povo quer paz. O povo não quer mais ficar dependendo de quem tinha terra. O povo quer terra para eles. E o povo não quer fome, o povo quer pão, tá? Então, essas três palavrinhas, elas diziam muito, né? O cara tá com fome, o cara quer uma terra, o cara tá com o filho dele lutando lá na Primeira Guerra Mundial, vendo a hora ele matarem ele por lá. Então, aí escuta os bolcheviques dizendo, né, liderado por Lenin e por Trotsky, escuta eles dizendo, olha, se nós chegarmos ao poder na Rússia, o povo terá paz, terra e pão. Estou com esses caras, valeu, conte comigo. É mais ou menos assim que a galera estava reagindo, né? E aí, olha esse outro lema aqui. Todo o poder aos soviéticos. Soviéticos você já sabe o que é, não é? Soviéticos você sabe que é aqueles grupos, né, que se reuniam, né, seja assim, soviético de fábrica, soviético por quarteirões, né? Entendeu? Soviético no campo.
eram núcleos de debates, né? De participação política, né? De reivindicação de direitos. E aí, o que é que dizia o Lenin? O que é que dizia o Trotsky? Os bolcheviques? Se vocês entendem uma coisa, nós chegando ao poder, além daquilo que eu já falei, paz, terra e pão, também todo o poder será canalizado para os sovietes. Todo o poder aos sovietes. Sovietes vão deixar de ser meras grupos assim, figurativos, que ninguém estava nem aí para as decisões deles. Então, todo o poder aos sovietes. Esse era os lema, né, dos bolcheviques. E aí vocês estão vendo, né, foi muito utilizado cartaz de propaganda, né, os cartazes de propaganda dos bolcheviques. Então veja que a própria oposição bolchevique, ela vai se fortalecer. Ela vai se fortalecer nos sovietes. É todo o poder para os sovietes. Quem que vai se mudar para os sovietes? Eles, os bolcheviques, né? Os bolcheviques. Né? Muita propaganda também foi utilizada, vocês estão vendo aí é o Lenin nesse cartaz, né? É o Lenin conduzindo as massas. Então, os bolcheviques eles vão exatamente para os sovietes participar dessas reuniões, né? Se destacar, vão serem protagonistas, né? Eles vão estar à frente de todo esse movimento. Tá legal? Tá certo? Então, eram células que passaram a ter muito poder e muita movimentação. Aqui atrás você está vendo nesse cartaz, né, dos bolcheviques, pessoas aqui, soldados armados, estão com arma. Porque, ao contrário dos mencheviques, que defendiam chegarem ao poder pelas vias pacíficas, né? Os bolcheviques não, era na bala. Tem até aquele recurso de memorização. Bolchevique com B lembra bala, luta armada. Tá legal? Paralelamente, a Guarda Vermelha ia sendo formada por Trotsky, né? Por Trotsky. Então, o Lenin, um grande articulador, né? Um grande líder político, né? Enquanto ele ia fazendo toda essa articulação política a nível de sovietes, né? Por sua vez, o Leon Trotsky, ele vai dar uma grande colaboração no campo militar mesmo, né? Ele vai organizar a Guarda Vermelha, né, que é um grupo armado ligado a ele, ao Trotsky, ligado aos bolcheviques, e posteriormente essa guarda, ela passou a se chamar Exército Vermelho. Grave esse nome, porque logo logo você vai ver que esse Exército Vermelho, ele vai enfrentar um tal do Exército Branco. A gente vai explicar lá na frente, presta atenção. Mas por enquanto grave isso. Exército Vermelho, né? Estava ali sob a coordenação do Trotsky, tá? Até então, era um grupo revolucionário e armado dos bolcheviques, que visava a tomada do poder. Ora, se os mencheviques não tinham o seu exército, os mencheviques, já os bolcheviques tinham, que era o Exército Vermelho, né? Esses aí estavam mesmo no ponto para enfrentar. Mas enfrentava tanta gente, né? Porque enfrentava os partidários, né? Os saudosistas, aquela galera que tinha um privilégio na época do czar, né, do Nicolau II, enfrentava também quem? Os mencheviques, né, que eram também adversários dos bolcheviques, tá certo? Então, havia a necessidade de ter esse movimento. Olha essa imagem, você está vendo aqui o Exército Vermelho, né? Eles estão armados, às vezes não eram nem policiais, militares propriamente dito, né? Eram civis que recebiam esses armamentos e passavam a atuar na defesa, né, dos bolcheviques, tá certo? Era o chamado Exército Vermelho. Com certeza, assim, ainda hoje se associa muito a cor vermelha a movimentos, partidos, associações de esquerda, né, que deve, com certeza, ter uma ligação histórica, né, desde a Revolução Russa de 1917, vocês estão vendo aí, ele denominava de Exército Vermelho. Então, essas ideias revolucionárias, tá, geralmente adota essa cor. Olha o que é que tem na nossa tela agora, uma estátua, a cabeça de uma estátua, Alexandre III, ela foi derrubada
durante a Revolução Russa de 1917. Olha a simbologia. Há pouco você viu que quem ousasse falar algo que os czares não gostassem, mandava para a Sibéria, está preso, ou então era exilado, era expulso da Rússia. E agora vocês estão vendo que com a Revolução Russa, veja só o que está acontecendo. Os símbolos do czarismo, eles estão caindo por terra. Aqui é a cabeça da estátua do czar Alexandre III. Alexandre III era quem, pessoal? Era o avô do Nicolau II, né? Era perdão, ele era o pai, né? Porque o segundo é o pai dele. Então, assim, o Nicolau II, o czar, que era czar em 1917, é filho de Alexandre III e neto do Alexandre II. Lógico que tem a sequência aí, tá bom? Nicolau II foi o último czar da Rússia, não teve outro depois, né? Ele foi o último, tá? Então, veja bem, então, olha, você está vendo aí crianças próximas da cabeça da estátua, né, de Alexandre III, tá? E isso mostra que eles não estão mais nem aí para esse negócio de poder dos czares, o respeito aos czares, a idolatria ao czar. Não, 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 não. Olha, então, acontece o que você está vendo aí. E é o curioso que um bom tempo depois, com a queda da União Soviética, nós vamos ver outras cabeças vão tombar, vão rolar em Moscou. Agora, desta vez, do Stalin, por exemplo, né, que governou como ditador durante muito tempo, a União Soviética, né? Então, essa história da simbologia é interessante. Dá para ministrar uma aula só sobre essa questão da destruição de símbolos. Eu estou lembrando e fazendo aqui mais uma vez um link, né, com a história do Brasil. Quando a República foi proclamada, em 1889, o governo republicano, que estava se instaurando, né, em 1889, agiu rapidamente para destruir os símbolos da monarquia, onde tinha tipo assim, uma Praça Pedro II, não, muda isso aí, bota a Praça da República, tá entendendo? Rua Pedro II, não, muda, tira. Então houve um movimento muito forte, né, aqui no Brasil, em relação a essa questão da simbologia, como aconteceu aí na Rússia, em 1917, estão vendo aí com a cabeça do Alexandre III, tá? 25 de outubro de 1917, operários e camponeses, sob a liderança de Lenin, tomaram o poder. Pronto, aqui é a Revolução Bolchevique. Lembram que no início da aula nós dissemos, olha, vamos ter duas revoluções. A primeira revolução é a Revolução Menchevique, tá legal? E a segunda revolução é a Revolução Bolchevique, tá? Então, a primeira revolução foi importante, tudo, né? Afastou o czar, anistia para os presos políticos, tá? Mas agora na sequência, por quê? Porque o povo não vai ficar muito satisfeito, né, com aquelas medidas que o Kerensky não teve coragem de assumir, como, por exemplo, tirar a Rússia da guerra. Porque mesmo no governo do Kerensky, né, a Rússia continua na Primeira Guerra Mundial, galera. Então, os bolcheviques, uma vez no poder, o que farão? Distribuíram, melhor dizendo, as terras, né, entre os camponeses. Estão lembrados do slogan? Paz, terra e pão? Então, a terra está aí, reforma agrária. Estatizar os bancos, como é que é esse lance de estatizar os bancos? Ora, aqueles bancos que tinham donos, bancos que eram particulares, eles passaram a pertencer ao governo soviético. Então, eles foram estatizados, tá legal? Estatizados. Assim também como as estradas de ferro, né? As estradas de ferro e as indústrias. Aqui, que tinham donos, né, que eram particulares, mas como vocês estão vendo aqui, ó, passaram para o controle dos operários. Eu vou colocar entre aspas, controle dos operários, tá legal? Porque na prática não ficaram assim sob o controle dos operários, não, tá? Eles participavam, né, assim, dos conselhos deliberativos e tal, mas assim, a presença do Estado soviético, do governo soviético, sempre foi muito forte, né? Sempre foi muito forte. Chegaram até mesmo a ter a palavra final. Mas assim, quem está no poder agora, né, são os bolcheviques.
São eles que estão no poder agora, tá? Então, eles vão pisar no acelerador da revolução. Não vai ser mais aquela revolução aos poucos, tímida, né? Pacífica, de certa forma, que vinha acontecendo na época do menchevique, porque quem está agora à frente são os bolcheviques. O primeiro ato importante do novo governo, do governo bolchevique, qual foi? Foi exatamente tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, galera. Em 1918 foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk. Olha aqui quem estava representando a Rússia, ele, o Trotsky, né? Então, assim, aquele velho sonho da sociedade russa, né, de chamar os seus filhos de volta para casa, que estavam lutando e morrendo, e mais morrendo do que lutando na Primeira Guerra Mundial, não foi o Kerensky quem solucionou, né, não foram os mencheviques, foram os bolcheviques. Lembra daquele slogan? Paz, terra e pão, né? Então, a terra, ela foi distribuída através de uma reforma agrária. E agora é chegada a vez da paz. É chegada a vez da paz de que maneira? É chegada a vez da paz através da assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, tá? A Inglaterra vai gostar disso? Mas é lógico que não. A França? Não, também não. Por quê? Porque a Rússia, de uma forma ou de outra, dava sua colaboração na luta contra o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, na Primeira Guerra Mundial. De qualquer maneira, as nações da Tríplice Entente venceram a Primeira Guerra Mundial, mesmo sem a Rússia. E a Rússia, gente, eu bater aqui uma real com vocês, estava com tantos problemas internos que não podia mesmo não se dar o luxo, né, de se envolver numa guerra, né, como o caso da Primeira Guerra Mundial. Eles tinham tanto abacaxi interno para poder descascar que eles não tinham condições, além do que, de muitos problemas que eles tinham internamente, é bom destacar o despreparo, tá certo? O despreparo do exército russo. Basta dizer que essa galera ainda usava cavalo na guerra, pra vocês terem uma ideia, né? Rússia sai da Primeira Guerra. Tá tudo tranquilo? Reina a paz na Rússia? Que nada, meu irmão. Olha só, apesar de ter se retirado da Primeira Guerra Mundial, os russos agora vão se matar, né? Entre eles, é uma guerra civil, né? Vão lutar entre si. De um lado, o Exército Branco, né? Do outro lado, o Exército Vermelho. Né? O Exército Branco ligado às forças reacionárias, conservadoras, tá? Com apoio da Inglaterra, com apoio da França, que não querem a vitória de um governo socialista. Agora, o Exército Vermelho é bancado exatamente pelo governo revolucionário. Então, os 4 primeiros anos de governo bolchevique foram marcados por uma guerra civil que abalou profundamente o país. Mas não tenha dúvida. Então, as guerras fratricidas, né, como também são chamadas, frater, irmão, é irmão contra irmão, é russo contra russo. Guerras civis, né? Ela nunca tem assim um resultado tranquilo, deixam sequelas. Olha, a guerra, lembrando aqui algumas guerras civis. A Guerra da Secessão dos Estados Unidos, por exemplo, uma guerra civil, né, de grandes proporções. A Guerra dos Farrapos, aqui no Brasil, durou 10 anos, cara. Durou 10 anos. Brasileiros contra brasileiros. Também deixou sequelas, né? Então veja que a Rússia não teve sossego. Mesmo se retirando, da Primeira Guerra Mundial, né, veio logo um conflito interno, né, a guerra civil, dentro do próprio interior da Rússia. O Exército Vermelho, que você já foi apresentado a ele, criado pelo Leon Trotsky, derrotou, né, o Exército Branco, formado por quem, esse Exército Branco? Nobres e burgueses. Como os burgueses, os nobres e o Exército Branco foi derrotado, né, garantiu a permanência dos bolcheviques no poder. A permanência dos bolcheviques no poder.
E o Exército Vermelho, pessoal? Esse Exército Vermelho, criado pelo Trotsky, muito mais habilidoso, né, com mais engajamento, acaba derrotando o Exército Branco. Porque o Exército Branco, sinceramente, era formado por quem? Pela nobreza, pelos nobres, né? Uns caras que não tinham a menor experiência com guerra, e também por burguês. Burguês, esse que não tinha mesmo, eram comerciantes. Então, resultado, com a derrota do Exército Branco, nós vamos ter a permanência dos bolcheviques no poder. Olha essa imagem, uma imagem que vai já remeter para algo muito triste, digamos assim, porque você está vendo o Nicolau II, o czar, o imperador da Rússia, a esposa dele, e seus 5 filhos, né? 4 moças e um garoto. Eles foram mortos. Né? Eles foram mortos por quê? Para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, o czar Nicolau II e a sua família foram assassinados, né? Sem qualquer tipo de julgamento, em julho de 1918. Olha, sem nenhum tipo de julgamento, né? Ele não foi dado assim a oportunidade de se defenderem, de argumentar, nada. O que foi dito naquela época, né? Que para evitar que houvesse uma reação, tentativa de restaurar o trono, porque assim, esse czar, que ele abdicou do trono, é bem verdade, vocês estão lembrados, o czar abdicou do trono. Mas assim, com a vitória da Revolução Bolchevique, com essa história de reforma agrária, estatização de bancos, de propriedades, então a elite na Rússia começou a perceber que iam perder terras, iam perder empresas, iam perder indústria. Para quem? Para esse governo revolucionário que está assumindo o poder. E aí eles começaram alguns começaram a desejar que o czar, o Nicolau II, retornasse para o poder, retornasse ao trono. O que os bolcheviques fizeram? Resolveram matar, né? Assassinar o czar e a sua família. Comparando aqui com 2 outras situações, isso foi o que aconteceu na França. Com a Revolução Francesa, 1789, né, houve um momento da Revolução que pessoas se organizaram para colocar de novo o rei no trono. E aí os revolucionários acharam que a solução seria matar o rei, Luís XVI e toda a sua família. E assim foi feito, foram guilhotinados. Foi exatamente o trágico final do czar Nicolau II. Mas não foi o que aconteceu com Dom Pedro II. Por exemplo, em novembro, né, de 1889, com a proclamação da República, Marechal Deodoro, é o fim da monarquia. Mas não foi proposto que Dom Pedro II fosse morto, né, que a esposa dele, a rainha, né, a Teresa Cristina fosse morta, que a imperatriz, a princesa Isabel fosse morta. Não propuseram isso. Alguns podem até ter imaginado, podem ter falado, mas não prosperou, não vingou essa ideia, não foi para frente. Tinha pessoas que desejavam que Dom Pedro II continuasse no trono no Brasil, não resta dúvida. Mas aqui no nosso país, né, não teve esse fim trágico. O rei foi banido, ele e a família real. Ou seja, foi expulso do Brasil. Né? Foram expulsos do Brasil, deram 48 horas, ele vai para a Europa, vai para Paris, vai para a França, onde chegou a falecer lá, tá bom? Então tá aí, a família real russa teve um final bem trágico, né? Para restaurar a confiança no governo russo, foi criado a NEP, a nova política econômica, que permitia a entrada de capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares. Aí você diz assim, professor, não estou entendendo mais nada, isso aqui é capitalismo, não é não? Olha só, entrada de capital estrangeiro e funcionamento de empresa particular, mas isso que sim, né? Isso que sim, tá legal? Então, vejam você que havia houve um retorno, né? Houve um retorno de algumas medidas capitalistas, porque a economia na Rússia estava bastante debilitada, não tendo capitais internos, né? Dinheiro circulando dentro da própria Rússia. Qual foi a alternativa?
foi recorrer ao capital externo, tá? É a chamada nova política econômica, tá? A NEP também chamada, né? O próprio Lênin chegou a dizer que era preciso dar um passo atrás, né, naquele momento, para depois dar 2 passos à frente. Ou seja, seria tipo assim, uma concessão ao capitalismo, né? Teria que adotar algumas medidas capitalistas, tá? Para poder garantir a própria sobrevivência do governo, né? Do governo socialista na Rússia, tá? A aplicação da NEP resultou no crescimento industrial e agrícola na Rússia. Então está aí, acabou tendo um resultado bastante positivo. E aí, meus queridos, em 1922, tá? Olha o que acontece, 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela foi criada após a Guerra Civil, né? Após a Guerra Civil, tá bom? A Rússia já era enorme, a Rússia já era imensa, né? E aí a Rússia acaba agregando, tá? Agregando repúblicas próximas, repúblicas vizinhas, nações vizinhas, melhor dizendo, nações vizinhas. E aí é criado esse mesmo país. Olha o tamanho aqui, né? Dando aqui destaque no globo. Surgem em 1922, não existe mais esse país, né? Surge a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que foi criada após a Guerra Civil Russa, em 22, como forma de reunificar o país, tá bom? Aqui vocês estão vendo, olha aqui o símbolo da União Soviética, de um lado a foice, que representa os trabalhadores do campo, e do outro lado o martelo, que representa os trabalhadores da cidade, das indústrias. Hoje em dia nem se usa mais, né, martelo em indústria, né, tá certo? Mas veja bem, no caso do campo, você está vendo aqui a foice, né? Está vendo aqui a foice? É porque eles trabalham com cereais lá, né? A aveia, a cevada, o centeio. Né? Na agricultura na Rússia não é feijão, não é arroz, não, tá bom? Boa tarde especial para o Gabriel Medina, para a Marina Vitória, para o Nicolas, tá? O Raiz Santos, tá bom? Sejam todos bem-vindos, tá? Nós estamos agora no finalzinho, vamos dar tempo de fazer o quê? Dá tempo de corrigir as questões. Vamos lá? Comentar as questões, colocar em prática nesses 7 minutos que nos restam. Que diz a primeira questão? Considerando-se em conjunto a Revolução de 1905 na Rússia, vamos lá, vamos grifando aqui, 1905 na Rússia, quanto às suas características e resultados principais, pode-se afirmar que, do ponto de vista das origens de 1917, sua maior importância... Opa, vamos ter que destacar isso aqui, né? Nós vamos ter que destacar a maior importância. Ele está se referindo à Revolução de 1917. Tá bom? 1917. Tá legal? Vamos analisar cada alternativa? Olha o que diz a alternativa A. Possibilitar a instalação de uma monarquia constitucional, dando liberdade, né? Dando liberdade aos partidos políticos. Olha, galera, vamos grifar monarquia constitucional, tá? E liberdade aos partidos políticos, tá? Liberdade aos partidos políticos. Veja só, se ele está se referindo à Revolução de 1917, não vai caber monarquia constitucional, porque esse lance de monarquia constitucional, quem instituiu foi o próprio czar, Nicolau II, estão lembrados? Né? Ele convoca a Duma, convoca o parlamento, né? E institui a monarquia constitucional. Por isso que essa primeira alternativa ela está errada. Tá legal? Alternativa B. Conceder autonomia às várias nacionalidades do Império Russo, além de revelar o acerto dos populistas. Ora, tem uma palavra aqui que não está batendo, tá certo? Com
o enunciado da questão. Deixa eu dar uma olhadinha bem aqui no chat. Ó, o Denilson. Professor, posso tirar uma dúvida? Pode, Denilson. Coloque aí, meu querido. Digite aí, poste aí no bate-papo. Podemos interagir. Tá bom? Enquanto isso, eu vou comentando aqui a questão, tá? Olha, autonomia não. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela foi agregar, foi juntar, né, as repúblicas, tá? Então, não dá autonomia. Depois, com a desintegração da União Soviética, vai acontecer em 1991, né? Aí sim vamos ter essa autonomia, né? Agora está tendo confusão, né? Guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Lembrando que Rússia e Ucrânia faziam parte, no passado, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá certo? Veja só o que está escrito na alternativa C. Permitir a eleição da Duma e completar a abolição da servidão. Gente, a eleição da Duma já tinha acontecido desde a época do Nicolau II, né? E quem aboliu a servidão foi o Kerensky, né? É a Revolução Menchevique, não é bolchevique. Por isso que ela está errada. Tá legal? Por isso que ela está errada. Tá certo? Olha só, o que diz a alternativa D? Suscitar o aparecimento dos sovietes, demonstrar o peso decisivo do problema agrário e revelar a fraqueza da burguesia. Pronto. Eis a alternativa correta. É a alternativa D, tá? D de dado. Tá legal? A D a correta, né? Olha, aparecimento dos sovietes, que eram esses núcleos de debate, de discussão, tá legal? A questão que acabou, esse clima de revolução acabou possibilitando demonstrar o peso decisivo, né, do problema agrário, né, da concentração de terra, muita terra nas mãos de poucas pessoas e muitas pessoas com pouca ou nenhuma terra. Vamos para a próxima questão? Não, espere. Antes de ir para a próxima questão, vamos entender por que a alternativa E está errada. Lembram? Tão importante é saber qual é a alternativa correta, também é saber por que as outras estão erradas, tá? Olha o que a alternativa é. Vamos aqui, vamos enfrentar a E. Ela diz o seguinte: abrir caminho ao desenvolvimento capitalista, assim como a reforma agrária, pela eliminação, né, dos partidos revolucionários. Não, eliminação não, é por isso que ela está errada. Eliminação dos partidos revolucionários não. E agora, galera, vamos rapidinho, parabéns para a Rá, que a Rá acertou, não é isso, Sabrina? Rá Santos, beleza, marcou a alternativa D, beleza, muito bem, Rá. Vamos em frente. Olha aí, Rá, analisa essa daqui. Com relação ao processo revolucionário russo, que culminou na tomada do poder pelos bolcheviques, em 1907, pode-se afirmar que... Vamos lá, qual a alternativa correta? Vamos lá, Deilson, Nicolas, Gabriel Medina, a galera tá toda ligada aí, Ana Clara. Olha, vamos lá, 2 minutinhos, vamos comentar aqui rapidinho. Na alternativa A, na fase denominada comunismo de guerra, uma das primeiras medidas tomadas por Lenin foi a nacionalização dos bancos e das principais indústrias. Que tal essa alternativa? Alternativa A. E aí, galera, o que vocês acham da... Foi uma das características... Detalhe, interessante também, é porque ao longo do ano nós vamos responder muitas e muitas questões, agora o tempinho já está pouco, só tem 1 minuto, né? Mas nas próximas eu vou perguntar para vocês o seguinte: me digam, por favor, de 2 uma, ou qual é a alternativa que vocês consideram que é a correta, ou então me digam, professor, eu não sei qual é a correta não, mas essa bem aqui está errada. Por isso. Ótimo, beleza, cara. Por quê? Porque nós vamos eliminando as erradas, isso também nos ajuda a obtermos a alternativa correta, tá certo? Bom, nessa questão aqui, a alternativa A, né, comunismo de guerra, primeira medida tomada, foi a nacionalização dos bancos, essa alternativa está correta. Foi uma das primeiras medidas que foram tomadas, tá bom? Agora, o que tem de errado na B? Olha, na B, nós acabamos de ler. O governo provisório Kerensky, tão logo assumiu o poder, ele retirou a Rússia da guerra? Não, nós sabemos que não foi o Kerensky, foram os bolcheviques, né?